Olá, povo de Deus, família abençoada do Senhor. Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto muito importante. Eu vim falar sobre perdão, o exercício da misericórdia. No livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, a palavra de Deus nos diz assim, né? O título diz: quantas vezes se deve perdoar a um irmão, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha o conselho que Jesus nos dá nessa passagem, né? Que a gente deve perdoar o nosso irmão 490 vezes. E não é isso, não é numa vida, não. Isso não é numa vida, não é, em 10 anos, não é em um ano. Isso são todos os dias. É um conselho para a gente perdoar o nosso próximo todos os dias. Amém? E o texto vai nos dizer assim, nos ensina. Quando uma pessoa vem nos pedir perdão, nós temos a obrigação de perdoá-la, né? De exercer misericórdia. Não importa o quão grave tenha sido, né? A situação, o que ela fez conosco, né? O que ela fez de errado conosco. Mas nós devemos perdoá-la, porque ela veio nos pedir perdão, né? A pessoa veio pedir perdão. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, te magoa, fala coisas que não devia, revela um segredo teu, te machuca, é injusta com você, faz fofoca com o teu nome, coisas variadas, né? Trai você. Então, assim, perdoa porque você se livra daquele peso e livra a pessoa daquele peso, né? Tem situações que eu creio que não dá pra manter, né? Não dá pra manter o relacionamento mais, não dá pra manter mais a amizade, mas daí vocês sentam, conversam, resolvem entre si, né? Que Deus... E ora, né? Principalmente ora, que Deus vai dar sabedoria para cada um de nós podermos resolver as situações que nós tivermos com um cônjuge, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, um parente, um colega de trabalho, qualquer pessoa que a gente estiver com relacionamento, e orando a gente vai conseguir receber direção de Deus para saber como resolver aquela situação, amém? Mas é muito bom a gente perdoar, porque isso livra a gente do peso e livra a pessoa também, né? E sobre essa passagem do perdão, nós temos muitos versículos bíblicos. Tem várias passagens bíblicas que depois eu vou estar deixando nas referências do vídeo, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar as passagens bíblicas que falam sobre o perdão, né? Sobre todas essas situações que nós vamos falar aqui. Perdoar os outros também é um pré-requisito para receber o perdão de Deus. Então Deus fala na palavra dele que quando nós perdoamos o próximo, nós também recebemos o perdão dele. Porque nós também cometemos falhas, né? Nós também magoamos os outros. Nós, às vezes, denegrimos a imagem do outro. Nós, às vezes, somos injustos com o próximo. Nós, às vezes, traímos também, né? As pessoas, a confiança das pessoas, traímos amizades, nós fazemos coisas erradas, porque nós somos humanos, né? Nós temos esse mal, né? De acabar errando, acabar fazendo coisas que não são agradáveis, né? Então, nós também precisamos do perdão da outra pessoa e o perdão de Deus, amém? Aí aqui continua assim, né? Deus realmente nos perdoa, né? Glórias a Deus por isso, né? Quanto a nós, se não quisermos desobedecer a Deus e romper a nossa comunhão com Ele, né? Nós temos que perdoar os outros também. E também é muito importante que a pessoa que sofreu os danos, né? E culpa a Deus por isso, lembre-se de que o Senhor não nos envia ao mal, muito embora Ele possa permitir que passemos por provações e resultantes dos nossos próprios, né, pecados, ou da natureza pecaminosa no mundo em que vivemos. Assim, a gente vive num contexto onde o pecado
né, ele é gerado, né? É um ambiente de pecado. Então, por isso que as pessoas ficam perdidas até, né? Ficam perdidas, cometem muitos erros, né? Fazem muitas coisas que depois acabam se arrependendo. Porque a gente vive num contexto de mundo que é cheio de pecado. É cheio de vontades da carne, né? Ah, é minha vida, é meu corpo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Só que nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Então nós temos um Pai que nós devemos obedecer, para nós termos uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de promessas manifestadas em nossas vidas. Amém? Então, por isso nós devemos ter certeza, né, dessa primícia, que nós somos filhos de Deus e devemos obedecê-lo, assim como nós obedecemos os nossos pais terrenos quando nós somos crianças, né, adolescentes, jovens, que moramos com os nossos pais. Nós não temos que obedecer, né, o nosso pai e a nossa mãe? E por que não obedecer ao nosso Pai Celestial, que é o nosso Criador? Amém? E a palavra de Deus vai dizendo mais, ó, assim, o texto que nós estamos lendo. Finalmente, né, precisamos estar dispostos a perdoar a nós mesmos, né? Pois somos seres limitados. Além disso, nossas falhas, muitas vezes, dão oportunidade para que a glória de Deus se manifeste e prepare o terreno para o nosso próprio crescimento. Então, assim, quando nós falhamos e a gente fica se culpando também, né? A gente deve perdoar nós mesmos, né? Porque a glória de Deus vai se manifestar em nossas vidas. Amém? E o principal ingrediente do perdão é o amor. Muitas vezes é necessário perdoar por vontade, dando tempo ao tempo para que os sentimentos sejam trabalhados e as feridas sejam curadas. O perdão começa quando tiramos da nossa mente as ofensas passadas, né? E deixamos que Deus nos fale por meio da sua palavra, entregando-lhe todas as nossas mágoas, orando pela pessoa que nos ofendeu e nos colocando nas mãos de Deus para sermos um canal pelo qual a sua graça possa fluir. Olha que bênção. Deus prometeu que exerceria o juízo, portanto, não nos cabe procurar vingança. Então é assim, olha, a gente tem que obedecer, né? Ter vontade de obedecer, né? De obedecer e perdoar as pessoas, perdoar a nós mesmos, para nós recebermos o perdão de Deus, porque Deus tem muitas coisas para manifestar em nossas vidas. E também quando alguém nos ferir, nos magoar, a gente nunca deve procurar vingança, porque é Deus que é o juiz e Ele que vai resolver todas as coisas por nós, amém? Basta você orar, confiar e colocar nas mãos de Deus, que Deus é que vai resolver aquela situação, amém? E também, ó, o verdadeiro perdão exige um caminho que não seja nem nosso e nem dos que nos ofenderam, né? Olha que bênção. O perdão, aqui, Deus nos diz que, ó, o verdadeiro perdão exige meditação e planejamento. É necessário escolher as palavras, né? Pra gente poder pedir perdão diante de Deus, né? E a gente também deve escolher as palavras para falar com o nosso próximo, pra gente não criar mais contendas, né? Quando você for pedir perdão, escolha as palavras, né? A voz branda, né? Pra gente poder ter como chegar naquela pessoa, né? E pedir o perdão que nós precisamos, né? Perdoá-la e precisamos também receber o perdão de Deus, né? Ó, o verdadeiro perdão exige meditação e planejamento. Perdão é o desejo de buscar novas soluções, encontrando um caminho que não seja nem nosso e nem dos que nos ofenderam, mas um que seja mutuamente aceitável, né? Devemos procurar obter o perdão de Deus apenas para os nossos erros. Lembrando sempre de ter uma atitude de perdão não significa ficar arranjando desculpas. Olha só. Então a gente tem que pedir perdão a Deus, não ficar arrumando desculpas, né? Para os nossos erros. Olha só.
e nem se auto-justificando e nem acusando os outros. Então, assim, a gente tem que ter sinceridade no coração. Se nós vamos pedir perdão para o próximo e vamos pedir perdão para Deus, a gente tem que ter sinceridade no coração. E não ficar arrumando desculpas para os nossos erros. Ai, Senhor, eu errei porque fulano de tal fez isso. Ah, eu fiz aquilo porque fulano de tal me fez aquilo outro. Não, não é desculpa. O perdão é perdão e ponto final. E com Deus as coisas é sim, sim e não, não. O que passar disso, Deus não aceita. Amém? E aqui tem mais, olha. A busca do perdão nos libera para recebermos a misericórdia de Deus. Quando exercemos misericórdia por meio do perdão, Deus derrama a sua bênção sobre nós e sobre a pessoa, né? E nos retribui com gratidão. Perdoar faz bem a nós mesmos e aos outros. Então, olha que bênção. Deus, Ele nos ama, né? Então, Ele nos derrama a sua misericórdia todas as manhãs. Por isso que nós não somos consumidos. Porque erros nós cometemos todo dia, o tempo todo, né? Porque nós temos uma carne, né? Que infelizmente, na nossa carne, habita o pecado, né? E graças a Deus, que Deus nos deu um espírito que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor, que nos faz, né, ficar em luta todos os dias com a nossa carne para nos fazer andar nos caminhos do Senhor. A nossa carne quer fazer a nossa própria vontade, mas o Espírito de Deus nos ajuda a fazer a vontade do Senhor. Por isso nós temos uma luta diária, mas nós temos que procurar vencer pelo Espírito. Amém? Fazendo a vontade do Senhor. Então tem muitos versículos aqui que fala sobre a direção de Deus para nossas vidas, né? Em relação ao perdão. Então assim, vou repetir acho que pela 4ª ou 5ª vez. Que nós possamos perdoar quem nos magoou, quem nos feriu, quem nos prejudicou. Que a gente possa pedir perdão também, porque com certeza a gente também já fez isso com as outras pessoas, né? E que a gente possa orar, a pedir para Deus nos ajudar, né? A perdoar e a receber o perdão e também receber o perdão de Deus, que é o principal, né? Deus nos ama, né? Com amor incondicional e que nós possamos ter um temor reverencial a Ele, obedecê-lo, fazer a sua vontade e nós receberemos de Deus todos os dias o amor, a graça, o perdão, a misericórdia e poderemos viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de muitas bênçãos, amém? Para nós e para nossa família. E se nós fizermos a vontade de Deus, né, perdoando aquele que nos feriu, que nos magoou, a gente vai estar também passando isso para os nossos filhos. Vamos estar ensinando aos nossos filhos que quando alguém nos prejudica, a gente não deve procurar vingança. A gente deve perdoar e esperar em Deus a solução de todas as coisas. Amém? Eu declaro que você e sua família tenham uma vida abençoada, cheia do amor de Deus, cheia do perdão, da misericórdia, da graça, da presença do Senhor na vida de vocês, amém? E que a gente possa aprender todos os dias o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.